Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de ozonioterapia na prática. Vamos começar um pouquinho falando sobre ozônio, explicando para vocês o que é o ozônio. Vamos falar sobre as aplicabilidades, protocolos, para depois a gente ter uma prática para vocês entenderem ainda mais esse universo que é tão grande, que é tão maravilhoso, que é o universo da ozonioterapia. Mas, primeiramente, eu sou a professora Bruna Rezende, sou graduada em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Estética e também em Ozonioterapia. Tenho uma atuação muito ampla em pós-operatório, né, na qual sou especialista, e atuo com ozonioterapia também, na parte principalmente de pós-operatório, de intercorrências, mas temos também a atuação na área estética. Para vocês entenderem um pouquinho o quanto eu utilizo o ozônio, aqui na clínica, nas nossas práticas clínicas, a gente inclui a ozonioterapia em todos os tratamentos da clínica. E aí eu não estou falando todos no bom sentido, tipo, ampliando a palavra, não. São todos mesmo, tá? A gente tem a associação da ozonioterapia tanto nos tratamentos corporais, faciais, de pós-operatório, né? E principalmente, claro, de intercorrências. Então, a ozonioterapia, ele é um procedimento bem versátil e bem eficaz. A gente consegue aí atuar com ozonioterapia em vários segmentos, tá? Eu vou dar início agora, então, à nossa parte teórica, vou explicar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza que a nossa aula vai agregar muito aí na vida profissional e também na vida pessoal de vocês. Afinal de contas, o ozônio ele entrou na minha vida de uma forma pessoal, por um problema pessoal, e desde então ele nunca mais saiu. E aí lá se vão 4 anos. Né? Foi por isso que eu escolhi fazer a pós em ozonioterapia, e aí eu quis ampliar mesmo esse conhecimento, ter mesmo bastante gabarito, bastante conhecimento para atuar e também para ensinar, para passar para vocês esse conhecimento aí, que tanto nos ajuda no pós-operatório, que cada dia mais vem crescendo e crescendo muito. A gente também vai falar do custo-benefício desse tratamento e que, para mim, tem um excelente custo-benefício. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder começar o nosso procedimento, nosso processo. Então, vamos lá falar um pouquinho para vocês aqui sobre ozonioterapia, agregar a vocês esse conhecimento tão amplo que a gente tem aí no mercado da estética e também no mercado de pós-operatório. Bom, aqui está uma breve apresentação, já falei para vocês um pouquinho, mas eu atuo com pós-operatório desde 2008. Sou formada também como técnica em estética, que foi a minha primeira formação. Foi lá que tudo começou, né? E lá mesmo eu fui convidada a lecionar o curso técnico. E depois, nesse meio, quando eu comecei a lecionar, resolvi fazer a minha graduação. Hoje eu também já concluí a minha pós em estética e cosmetologia e também em ozonioterapia integrativa e estética. Hoje eu passo também boa parte do meu tempo dando mentoria, dando suporte às minhas alunas, principalmente na área de pós-operatório e complicações. Está aí a importância do ozônio também no meu trabalho, atuando aí com necrose, com seroma, com deiscências e com todos os tipos de intercorrências que a gente encontra no pós-operatório. Também costumo dar algumas palestras no meio da estética, participei de várias palestras aí no Estética e Micro, desde 2020 para cá. Tenho mais de 2.000 alunas. Falei que eu estou precisando atualizar esses números, porque já tem um bom tempo que eu falo de 2.000, então já está passando aí desse número. E também tenho a minha clínica de estética aqui, onde a gente faz os atendimentos, tanto estéticos, quanto também de pós-operatório, intercorrências e ozonioterapia.
E tenho 2 cursos hoje, que é a drenagem MBRU, que é o meu método de drenagem convencional, e o Drenopós Tape, tá? E agora também estamos lançando o Ozonizare, que é o nosso curso de pós-operatório. Vou falar um pouquinho sobre ele para vocês mais para frente. Bom, o que seria, então, o ozônio, né? O ozônio que a gente utiliza é o mesmo ozônio que está lá na camada de ozônio que a gente tanto fala? Bom, o ozônio é um elemento químico, né? Onde a gente tem uma formação de uma molécula de O3 através de 3 átomos de O, ou uma molécula de O2 com um átomo de O, onde vira O3. A diferença do ozônio, que está lá na camada de ozônio da Terra, para o ozônio que a gente utiliza, que é o ozônio medicinal, é que esse ozônio medicinal ele é gerado através de um aparelho que vai receber uma descarga elétrica, né, ou uma radiação, e aí vai fazer a separação desses átomos e eles vão se ligar novamente, ou seja, uma molécula de oxigênio vai se ligar a um átomo de oxigênio e vai virar um O3. E aí sim ele vai ser um ozônio medicinal, né, puro, pois o ozônio que a gente tem lá na camada de ozônio, ele além de ozônio, ele é composto também por outros gases, então ele não é puro. Então o ozônio medicinal, que é criado nesses aparelhos, ele é um ozônio puro, no qual a gente pode estar utilizando aí nas práticas clínicas. E nós temos aí no mercado vários tipos de aparelhos de ozonioterapia. Temos aparelhos menores, aparelhos maiores, temos aparelhos que são portáteis, que vêm até mesmo dentro aí de maletas, onde você já também tem acoplado o cilindro, né, de oxigênio, que você vai precisar também. Então, a gente tem diversas marcas. Para quem já sempre me pergunta, o meu é o da Toniderm, o Oxy, da Toniderm, mas também utilizo bastante o da Ibramed, o Ozion, e também gostei muito do da HTM, tá? Então, esses são os aparelhos, assim, existem vários outros, mas eu trouxe para vocês esses para vocês conhecerem aí um pouquinho mais. Bom, e quais são os efeitos do ozônio, né? Vamos falar primeiro do ozônio de melhora da circulação sanguínea. Bom, o ozônio, ele vai ativar algumas enzimas antioxidantes e vai acabar conseguindo reduzir o dano das células que elas sofrem causadas aí pelos radicais livres que a gente adquire aí no nosso dia a dia, normalmente, né, ao respirar, no nosso processo aí de vida, né? A gente tem vários benefícios quando a gente fala em efeito de circulação sanguínea e de redução dessa questão da oxidação, né? Esse efeito antioxidante, ele atua muito bem nas estrias, na celulite, no rejuvenescimento, atua também muito bem na acne. Então, tem alguns casos em que esse efeito ele vai falar mais alto. Então, é muito interessante já esse primeiro efeito que o ozônio possui. O outro efeito que o ozônio causa também é o efeito anti-inflamatório. O ozônio ele consegue reduzir o estresse oxidativo da inflamação do corpo. Então, no caso aqui de acne, no caso de ferida, no caso de dores em geral, ele vai estar aí contribuindo para a melhora desses fatores que você pode estar sofrendo aí no momento, né? Vai atuar muito bem na sua saúde. Outro efeito que a gente encontra é o efeito da oxigenação dos tecidos. O ozônio, ele tem como um fator muito importante também aumentar essa oxigenação do tecido. E essa oxigenação vai combater também bactérias, esses tipos de micro-organismos que vão estar aí fazendo mal, que vão ser nocivos ao nosso organismo. Então, o ozônio, ele vai ter também como um fator predominante a questão do efeito
de melhora da sua imunidade, por exemplo, né? E aí a gente tem várias formas de aplicação e cada forma de aplicação vai ter o seu benefício correspondente. É muito importante a gente entender que o ozônio, ele sempre vai atuar como um tratamento complementar. A ozonioterapia, ela não vai substituir nenhum tratamento convencional, mas ela vai estar aí otimizando os resultados. Como assim? Se você tem algum problema de cicatrização, por exemplo, teve uma abertura de ponto, uma contaminação, uma necrose, seja lá o que for, nesse tipo, você não vai deixar, por exemplo, de usar a cobertura que o médico pediu, né, ou uma pomada, ou qualquer produto que seja que ele pediu para você passar nessa ferida, para poder fazer somente a ozonioterapia. Você vai estar associando a ozonioterapia ao processo, né? Assim como também a gente pode associar o laser também, ou qualquer outro procedimento, a gente não vai fazer ele de uma forma isolada. Assim também funciona na estética, onde quando eu for trabalhar uma gordura localizada, eu não vou só fazer ozônio, eu vou estar atuando também com outros procedimentos associados, e o ozônio vai estar ali fazendo um aprimoramento, talvez, né, otimizando mesmo esses resultados, tá? Então, a gente tem que sempre ter isso na cabeça. Quando as pessoas me perguntam, o ozônio faz efeito? Faz. O ozônio tem um efeito sensacional. Porém, o ozônio, ele é um tratamento complementar. Ele não vai ser um tratamento isolado, um tratamento sozinho, simplesmente ozônio, tá bom? Então, isso é muito importante da gente ter ciência aí nos nossos procedimentos. E tá aí agora alguns benefícios que a gente tem do ozônio. Então, o ozônio, com todos esses efeitos que ele tem, ele é bactericida, né? Ele auxilia a cicatrização de tecidos, ele atua ali na prevenção e na otimização de tratamentos de infecções, ele tem um efeito analgésico instantâneo, então ele ajuda a reduzir dores na colunas, dores musculares. Por exemplo, quando um paciente chega e relata que tem uma dor muito forte no joelho, no tornozelo, no ombro, seja lá onde for, quando a gente aplica o ozônio, essa dor, ela realmente é diminuída ou ela é eliminada por completo e de uma forma bem significativa. A gente consegue fazer a recuperação de tecidos, então a gente regenera tanto tecidos como derme, epiderme, né? Mas a gente também consegue regenerar cartilagem, tratar a hérnia de discos. Claro que, gente, cada profissional vai saber exatamente como e quando atuar, né? Se você vai ter que saber qual é a sua gama de atuação, por exemplo, você é um fisioterapeuta, então você pode atuar com ozônio para tratamentos musculares, por exemplo, você pode fazer uma infiltração com ozônio, por exemplo, vai ter que ver de acordo com o seu conselho. Você é esteticista, você pode atuar ali com o ozônio. Na parte de tratamento de acne, gordura localizada, você tem essa habilitação? Tenho, então você vai poder atuar. Então você vai ter que ver de acordo com também a sua atuação já, de acordo com a sua graduação, né, com sua área de atuação, tá? Na parte estética, ele contribui significativamente com a melhora da pele, tanto na questão da cicatrização quanto na circulação sanguínea, e vai favorecer tanto o rejuvenescimento quanto o clareamento, e aí por ele ter ação bactericida, virucida, fungicida, e atuar diretamente aí como nos germes, né, nas bactérias, e nesse efeito inflamatório, ele também vai atuar nas acnes, tá? Ele é muito sensacional. Inclusive, a gente vai fazer uma prática aqui para vocês acompanharem aqui em acne, e eu tenho certeza
que vocês vão gostar bastante. O ozônio, além disso, ele também atua como tratamento complementar, por exemplo, do câncer, né? Ele não vai substituir os tratamentos, tá? Deixando bem claro, o ozônio não vai curar o câncer de ninguém. Mas já existem aí relatos, né, de pacientes que utilizam da ozonioterapia durante uma químio, durante uma rádio, ou até mesmo nos tratamentos aí paliativos, né, quando o paciente já está aí no tratamento paliativo, também tem essas melhorias, tá? Tanto no combate ao câncer, como também na melhoria da qualidade de vida do paciente durante o tratamento ou também nesse processo de tratamentos paliativos. Bom, uma coisa que muita gente me pergunta é relacionado aí ao custo-benefício do ozônio. Eu coloquei uma média de gastos, tem até coisas aí com valores um pouquinho acima, mas para vocês entenderem. O ozônio, ele tem um custo de um cilindro de oxigênio, que a gente enche esse cilindro de oxigênio para que ele passe ali pelo aparelho e se transforme em ozônio. Uma média, ou melhor, o máximo talvez que a gente utilize aí no paciente é 250 ml. Tá? Isso é uma margem de segurança, a gente não pode utilizar muito mais do que 300, 320 ml no paciente. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma margem de segurança aí de 250 ml por sessão, seja ela injetável, seja ela retal, seja ela auricular, ou seja ela conjugada, ou seja, mais de uma técnica ao mesmo tempo. Eu não gosto de passar de forma alguma de 250 ml, porque aí eu tenho uma margem de segurança para eu estar atuando. Então, eu coloquei aí o máximo de oxigênio que a gente vai utilizar, que vai ser 250 ml. Isso dá uma média de R$7, mais ou menos. Coloquei o valor médio da seringa, um pacote de gás estéreo, a agulha, né, descartável, vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizo. Descartáveis em geral, como luva, touca, máscara, enfim. Um custo fixo de hora maca médio, então o meu total aí deu R$ 52,20. Eu não coloquei a deteriorização do meu aparelho, que eu também posso colocar, mas vamos colocar aí uma média de R$60 de gasto para fazer esse procedimento. Existem profissionais que cobram aí entre 150, R$100, até 250, R$300 uma sessão de ozônio. Vai depender mesmo de cada profissional. E aí você também tem que saber quanto você quer lucrar nesse procedimento. Ou se você vai estar associando esse procedimento a algum outro, né, da clínica, algum outro procedimento maior. Mas a gente sabe que a gente tem que pensar aí em quanto a gente vai querer lucrar. Então, se eu tenho um custo, que eu coloquei uma média de R$60, e eu quero lucrar mais 50%, então eu vou colocar aí meu preço médio, R$90, que eu vou estar lucrando aí R$30, né? Isso vai ser o meu lucro, não vai ser o meu salário, hein, gente? Vai ser o lucro da minha clínica. Ah, não, eu quero 100%, então vou cobrar aí R$120 a sessão, tá? Então, só para vocês terem aí uma noção do custo-benefício desse procedimento. Sem contar que os feedbacks, os resultados, as respostas são excelentes, sempre. Contraindicações que o ozônio tem. O ozônio, ele tem muito pouca contraindicação, mas é bom você entender um pouquinho sobre. A gente tem a contraindicação relacionada à gravidez recente, até 3 meses, ou suspeita de gravidez. Depois, com autorização médica, pode-se fazer ozônio normalmente. Infarto agudo do miocárdio, a gente não pode fazer ozonioterapia enquanto o paciente estiver aí nesse tratamento, nessa estabilização, né, da saúde. Doentes com favismo, né, que a intolerância aí a questões de feijão, favo, tem um exame que se faz, né, de uma vitamina. Eu vou mandar para vocês um material também sobre isso. Tem um exame também que é feito, mas que acusa esse tipo de situação, essa deficiência aí dessa vitamina, e aí a gente também consegue saber se o paciente tem, mas geralmente o paciente que tem favismo, ele sabe.
O paciente que tem um hipertiroidismo grave e não controlado, ele também não pode fazer ozonioterapia. O paciente que está com hipertensão descontrolada, anemia grave e também estado convulsivo. Então, é bom a gente ter atenção com relação a essa anemia, porque o paciente de pós-operatório, ele pode adquirir anemia. Então, você tem que ficar atento a essa questão, porque se caso o paciente tiver com anemia, a gente não vai poder realizar a ozonioterapia, ok? Protocolos. Então, a gente pode associar a aplicação local no dia da limpeza de pele, ou no dia do peeling, ou no dia de uma reestruturação. Podemos fazer aí um protocolo específico para o dia da ozonioterapia, com máscaras, ou com argila, ou com óleos, né, essenciais aí para trabalhar a desintoxicação dessa pele. Posso associar a injeção local, que eu vou mostrar para vocês uma prática dele, com a retal também, posso estar fazendo tudo isso. Eu tenho protocolo também para mancha, que a gente também vai associar a aplicação local. A gente pode fazer antes do peeling, ou no dia de uma reestruturação, ou da mesma forma da acne, criar um protocolo específico, né, para mancha. Tem essa possibilidade também, tá? A gente tem para processos de rejuvenescimento, que talvez eu não tenha colocado aqui para vocês, mas a gente pode aplicar também nas linhas de expressões para rejuvenescimento. Gordura localizada, a gente pode associar a aplicação local antes da eletroterapia, se você for utilizar ultrassom, radiofrequência, qualquer for esse aparelho, com exceção a criolipólise, que a gente já faz a aplicação local pós-criolipólise. E eu posso associar ao ozônio retal, que já tem aí muitos casos clínicos, muitos professores escrevendo alguns artigos sobre a diminuição até mesmo de peso, né, o emagrecimento por conta da utilização da ozonioterapia retal, né, da insuflação retal, que é o ozônio sistêmico. A gente tem também o protocolo específico para dor, né, que a gente pode aí associar algum tratamento médico, às vezes o paciente tem uma bursite, tem um túnel do carpo, alguma coisa desse tipo, você pode estar aplicando, sim, aí o ozônio local para poder estabilizar, melhorar essa questão da dor, pode associar a ultrassom fisioterápico de 1 MHz, pode também, após a aplicação, usar o tape, né, injetar no local e usar o tape, mas é importante também que toda vez que a gente faz uma aplicação de ozônio, a gente faça uma massagem para que esse ozônio se espalhe na pele e seja aí absorvido pelo organismo do paciente, pelo tecido desse paciente. A gente também pode utilizar o ozônio em pós-operatório, como forma de prevenção, injetando em toda a região cirurgiada, seja na incisão, seja na região que foi lipada, seja no abdômen que foi todo descolado, em qualquer região. A gente só tem que ter uma atenção extrema na região de mama quando se há prótese, para não correr o risco, não só de furar a prótese, mas também do ozônio chegar aí a ter contato direto com a prótese. Muito ozônio na prótese também pode gerar um desgaste aí dessa prótese. A nível de tratamento, a gente tem o tratamento com ozônio para fibrose, para deiscências, que são as aberturas do ponto, para sofrimento de tecido, também para necrose e cicatriz. Então, todas essas ações a gente vai ter benefícios imensos utilizando a ozonioterapia, como eu falei, associado a outros procedimentos. Nós temos uma forma de aplicação de ozônio que é muito interessante, que é o ozônio retal. Ele vai ser injetado, ele vai tá trabalhando, desculpa, gente, essa injetado no local da cirurgia aí foi repetido, tá? Mas a gente consegue fazer
Bom, já a condição do ozônio de introdução retal, ou o IR, né, que a gente chama de insuflação retal, é introduzida uma sonda bem fininha na região do reto, onde esse gás vai estar penetrando e chegando ao intestino. Lá nesse intestino, ele é absorvido em média em mais ou menos 40 segundos por toda a membrana e pela mucosa do intestino. É importante entender que o intestino é uma região já acostumada a receber gases, então ele se adequa muito fácil em receber o ozônio e ele também se comporta muito bem. Além disso, a gente consegue colocar uma quantidade maior de ozônio na região por esse local já ter esse costume, né? O ozônio retal, a insuflação retal, é considerada uma das formas mais eficientes de aplicação do ozônio medicinal, além de também ser a mais segura. E pode ser associado em diversos tratamentos médicos e estéticos, né? Então, quando a gente faz a insuflação retal, quando a gente coloca esse ozônio na região do reto, esse ozônio ele vai penetrar por todo o corpo, né, através da ramificação de células, as ramificações sanguíneas que existe nesse intestino, né, que existe dentro ali do intestino, o que vai, assim, potencializar absurdamente a distribuição desse ozônio pelo corpo inteiro. Então, quando a gente faz o IR, a gente fala que é um ozônio sistêmico pelo fato dele correr por todo o corpo, né? Ele vai estar aí penetrando por toda a região aí do nosso organismo. E isso vai causar inúmeros benefícios, como, por exemplo, o aumento de oxigenação no organismo, a melhora, né, a potencialização do metabolismo. Então, ou seja, quando você tem um metabolismo lento, a ozônio, o IR, né, a insuflação retal, a ozonoterapia retal sistêmica, né, ela vai ajudar também a potencializar o seu metabolismo. Ela também vai promover em excesso aí uma renovação celular controlada, na verdade. Eu usei a palavra excesso, mas porque eu quis dizer que vai aumentar, mas ele vai deixar isso controlado, fazer isso de uma forma otimizada, né? Regenerando aí o tecido, vai melhorar a circulação sanguínea, fazer a modulação da imunidade, ou seja, vai deixar a sua imunidade equilibrada, vai promover também o equilíbrio hormonal, além de reduzir a inflamação crônica do corpo inteiro. Além disso, elimina a toxina do corpo, do intestino. Então, se você também tem intestino preso, ele vai te ajudar. Vai ter ação analgésica. Então, se o paciente está passando por um pós-operatório, um quadro intenso de dor, vai ser muito, muito eficiente. Vai reduzir o estresse oxidativo do corpo inteiro, né, do corpo como um todo. Restaurar a saúde e função intestinal, como a funcionalidade de diversos órgãos. Então, como eu estava dizendo antes, se você tem problema, por exemplo, intestinal, eu tenho intestino preso, tenho a síndrome do intestino irritável, problema de qualquer natureza intestinal, ele vai ajudar, e outros problemas também de saúde. Tem ação antimicrobiana, vai matar as bactérias ruins, fungos, parasitas de forma sistêmica, ou seja, do corpo como um todo, tá? Ele aumenta mesmo a imunidade. Aí eu vou te dar um dado próprio, um dado clínico meu. Eu hoje faço insuflação retal pelo menos uma vez ao mês, e eu tive inúmeros benefícios, como a melhora do metabolismo, eu tive uma facilidade maior do emagrecimento, eu tive um controle hormonal, eu tenho hipotiroidismo, então eu tive um controle do hipotiroidismo muito maior, eu tenho muito mais ânimo, mais disposição quando eu faço a insuflação retal, e eu tenho não só relatos meus, mas de outras pessoas também, que fazem o ozônio sistêmico. E tem um tabu aí a se quebrar, porque a gente vai introduzir uma cânula na região anal, né? Na região retal aí do paciente, mas depois que o paciente faz a primeira vez,
a gente quebra todo esse preconceito que o paciente tem, toda essa cisma, né, de, mas a minha região anal, né, tanto o masculino principalmente, mas o feminino também tem esse bloqueio, né, isso é cultural. Então, a gente consegue quebrar isso depois de uma primeira sessão e depois de ver os inúmeros benefícios. Tenho relatos também de pacientes que emagreceram bastante após fazer o processo de insuflação retal semanalmente, cuidando da alimentação também. Então, os benefícios são incontáveis, né? Segundo os nossos protocolos aí, principalmente o protocolo de Madrid, que é um protocolo que rege aí a ozonoterapia, nós temos mais de 200 patologias que são tratadas com ozônio retal. A gente também tem o ozônio auricular. Vocês vão perceber que a gente tem aí, eu vou mostrar para vocês aqui na prática também, um estetoscópio onde ele é vazado, né? E a gente coloca ele, a gente posiciona ele no ouvido do paciente e injeta esse gás nesse estetoscópio através de uma seringa, onde a gente também vai conseguir aí com as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, analgésicas, trazer inúmeros benefícios, coloquei alguns aqui para vocês: inflamação no ouvido, zumbido, dor de cabeça, enxaqueca e questões mentais também, como crises de rinite, sinusite, distúrbios, né? Às vezes, pacientes que têm, estou falando das questões mentais, depressão, existem já alguns estudos, alguns casos sobre a ozonioterapia para pacientes com autismo, enfim, com síndrome do pânico, com todas essas questões. Não sei se eu falei da enxaqueca que está aqui também, mas a gente também ajuda aí a trabalhar a questão do ronco, labirintite, enfim, sinusite, rinite, que a gente colocou aqui, todas as inflamações de face, porque esse gás ele vai entrar nos forames aqui da face e vai trazer um benefício muito grande para o paciente que tem algum problema nessa região. Eu trouxe esses para vocês, mas a gente também tem a ozonioterapia em bag, que é um saco, tem a touca, enfim, existe dentro da ventosa. Muitos perguntam sobre também a ozonioterapia através do vapor de ozônio, né? O que a gente sabe que não é muito eficaz, porque o ozônio, quando ele cai no meio ambiente, quando ele cai no nosso ar aqui, ele é muito instável, então ele se desliga muito fácil, ele deixa de ser ozônio numa rapidez muito grande, ele tem uma facilidade a se ligar a outros elementos, a virar amônia, por exemplo. Então, o gás mesmo de ozônio, ele não vem através do vapor de ozônio. Mas a gente também tem formação de ozônio aí no alta frequência. Quando entra em contato com a pele, a gente tem uma formação de ozônio ali rente à pele. Então, a gente tem inúmeros benefícios. Tem a água ozonizada, tem o óleo ozonizado, tem muitas questões aí que podem ser abordadas pela ozonioterapia. Coloquei essa curiosidade para vocês, que a ozonioterapia retal, e aí eu vou ler esse slide para vocês, ajuda muito na preservação de células saudáveis do organismo, que muitas vezes são destruídas durante o tratamento quimioterápico. É o que eu estava falando da associação do ozônio à quimioterapia. A ozonioterapia também minimiza alguns efeitos colaterais do paciente que está em tratamento do câncer, melhorando a sua imunidade. Então, não é que o ozônio vai matar a célula cancerígena, vai agir na célula cancerígena, mas ele vai deixar o seu corpo mais resistente, vai ajudar a sua célula saudável a se manterem vivas para combater essa célula cancerígena. Além disso, na Itália, já se teve casos, né, onde a terapia, né, o ozônio já é muito utilizado na Itália, então, onde pessoas que tiveram Covid usaram o ozônio e, assim, foi uma das formas que eles utilizaram para combater a doença lá na Itália. Eu fiz ozônio na época da pandemia, eu fiz
para poder melhorar aí a imunidade, tudo. Eu não tive positivo de Covid. Todas as vezes que eu testei negativo. Todas as vezes que eu tive contato com alguém que teve Covid, que eu testei negativo, graças a Deus. E eu tenho, claro, não tenho como deixar de falar e de exaltar que eu tenho certeza absoluta que o ozônio tem muito a ver com essa questão, tá? Bom, eu falei que ia trazer para vocês, a gente tem o curso Ozonizare, é o nosso curso de ozonioterapia, ele já está com vagas abertas, a gente soltou para vocês aqui um cupom de desconto válido para o mês de agosto, válido para todos que fecharem o curso nesse final de mês de julho e também no mês de agosto inteiro. Com essa parceria aí, a Saúde Tech, eu deixei esse cupom de desconto, Saúde Tech 10. Então, tirem foto, printem essa tela, entrem em contato com a gente e mandem para a gente essa tela que a gente vai passar para vocês também esse desconto aí no curso de ozonioterapia. É o mínimo que eu posso fazer em agradecimento aí ao pessoal da Saúde Tech. Então, começar agora a prática, mas antes de ir para modelo, né, eu vou mostrar para vocês aqui os materiais que eu vou utilizar para essa determinada prática. Eu vou fazer uma prática facial para acne, né? Então, a gente vai aplicar o ozônio na pele dessa paciente com a intenção de melhorar essa oxigenação, com a intenção de ser bactericida, fungicida, para eliminação, então, desse processo inflamatório da acne. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter, com certeza, é a ficha de anamnese específica para ozonioterapia, com todos os dados que você precisa, né, para poder ter aí as condições necessárias para fazer o tratamento. Então, todas as perguntas que você precisar fazer e também a parte do controle, né? Onde você descreve tudo que foi feito aí na sua paciente e a paciente assina. Então, esse prontuário aqui também é de suma importância. Outra coisa que precisamos ter é um termo de consentimento para a aplicação, né, da ozonioterapia. Esse termo, ele precisa estar datado, assinado, o paciente tem que estar em consciência do que está sendo feito ali naquela ozonioterapia. Então, deixe sempre bem claro para o seu paciente o que vai ser feito com ele, quais os efeitos colaterais que ele pode ter, as contraindicações, as possíveis reações, o que ele pode ter de resultado ou não, a garantia desse resultado ou a probabilidade desse resultado, né? Isso é muito importante, ok? Então, a ficha de anamnese. No caso desse tratamento, eu vou fazer injetável, né, local, na face toda do paciente. Eu vou precisar de uma seringa, e aí pode ser de 20, de 10, de 5 ml, qual você se sentir mais confortável. Agulha, eu gosto de usar essa pequenininha, né, a 0,30 por 13. Ela é uma agulha da BD, viu? A BD é uma agulha bem mais confortável para o paciente. Existem inúmeras marcas, vocês podem escolher, mas a da BD ela é bem confortável, gaze, né, estéreo e um par de luvas. Além disso, para fazer a higienização da pele do meu paciente, eu vou iniciar o processo com sabonete, o que vocês acharem interessante aí no protocolo de vocês, não tem problema. A gente só não vai associar ácido, essas coisas, no momento dessa aplicação, né? E aí, eu vou utilizar esse fluido higienizante, o Drenotox, porque ele tem o clorexidina. Você pode também utilizar o clorexidina puro, mas eu vou utilizar esse daqui porque ele já tem ativos também hidratantes, né? E ele é líquido, então ele não vai deixar a pele da minha paciente oleosa, já vai higienizar para mim, já vai preparar essa pele para poder fazer a aplicação local. É bom você ter também um lápis branco, né? Ou uma caneta de marcação. Eu gosto muito desse porque é fácil de tirar para a gente poder fazer a marcação dessa pele, tá bom? Então, esses
materiais são os que eu vou precisar para essa aplicação específica no rosto da paciente para tratamento de acne. O nosso aparelho aqui em questão é o da Toniderm, mas a gente pode utilizar, né, o aparelho que for aí do seu gosto, né, o que você tiver. Então, aqui no momento, a gente sabe que a gente tem aqui o cilindro, né, de oxigênio. Então, eu vou abrir aqui o meu cilindro. O aparelho da Toniderm, ele pede para deixar um fluxo em 0,5, então tá aqui já. Ele tá conectado aqui no meu aparelho, já tá aqui, o fluxo já tá o ideal. Então, eu já vou escolher aqui a concentração do ozônio que eu vou utilizar. Eu vou usar 10 UG por ml. E aí, eu vou pegar, então, o meu material, que é a minha seringa. Então, ó, as luvas que a gente precisa utilizar não pode ser luvas de látex, tá? Porque o látex, o ozônio corrói o látex. Então, a gente utiliza a minha de nitrilo. Então, eu vou pegar a seringa. Eu sempre vou puxar um pouquinho o êmbolo dela aqui. Por quê? Porque ele vem muito grudado e talvez a pressão que sai aqui do ozônio não vai ser suficiente para empurrar o êmbolo, tá? Então, vou colocar, acoplar no local aqui. E vou acionar o botão de saída de ozônio. Pronto, seringa preenchida. Eu vou fazer agora a aplicação na paciente. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser higienizar a face do meu paciente. Posso higienizar com sabonete, com o produto que eu já tenho o costume. E também fazer asepsia com clorexidina ou com o fluido que eu demonstrei para vocês. Lembrando que álcool na face vai ressecar essa pele. Então, o meu foco principal vai ser também, ó, nas acnes ativas que ela tem. Bom, coloquei aqui a agulha, o ozônio a gente já colocou na seringa. Antes de começar, eu vou fazer uma marcação no rosto da paciente, para eu ter certeza de todas as áreas que eu vou precisar fazer essa aplicação. Eu vou tirar essa região aqui perto do nariz. É uma região delicada e vascularizada, na qual a gente não aplica. Se for o caso de aplicar no pescoço, eu também tiro aqui a parte de segurança da tireoide. E aí, eu vou aplicar aqui nessa paciente mais ou menos 1 ml em cada região, onde que nessas regiões mais críticas, eu vou injetar uma quantidade maior. Então, aqui, eu vou utilizar uma média de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. O nariz eu não vou injetar,
A região dos olhos dela também tá tranquilo. Uns 35 ml, mais ou menos, tá? Agulha em ângulo de 15 graus. Picadinha. 1 ml. Picadinha. 1 ml. A gente pode injetar de 1 a 3 ml nessa região. À medida que eu vou fazendo a injeção, eu vou limpando os locais que eu demarquei para eu não aplicar novamente. Lembrando que essa aplicação, para caso de acne, eu posso estar associando tanto a limpeza de pele, quanto também ao peeling. Bom, aqui injetei os primeiros 20 ml que eu tinha colocado na seringa. Alguns pontos eu injetei um pouco mais que 1 ml. Espero aqui o sangue estancar um pouquinho. E vou reabastecer a minha seringa para reaplicar nos outros locais. O que eu quero chamar a atenção de vocês também é como a gente consegue causar uma hiperemia local nessa pele, mostrando que a oxigenação está aumentando no local. A gente está conseguindo trazer mais sangue aqui para essa região. Então, ó, você pode perceber que todo local onde eu apliquei tá mais hiperemiado. Depois que eu fizer a aplicação em todo o rosto da minha paciente, eu vou finalizar da forma que eu quiser, né? De acordo com o que eu estiver associando ou não. Se for só uma ozonioterapia, eu particularmente gosto de finalizar pelo menos com um protetor solar, né? Já que eu tirei toda a proteção do rosto dela, já que eu higienizei, passei o clorexidina. Então, agora eu faço aqui uma segunda limpeza com soro ou com sabonete líquido novamente, para tirar esses pontos mais de gotículas de sangue, né, da agulha. E depois eu venho e aplico o protetor solar para finalizar. Essa prática agora que a gente vai fazer vai ser da ozonioterapia para um tratamento de fibrose pós-operatória. Vai contribuir também com a cicatrização em geral do paciente, mas o objetivo principal vai ser a fibrose. Por isso, a gente vai colocar a concentração de 10. Vou aqui preencher essa seringa, que é de 20 ml. Agulha, como eu falei pra vocês que eu gosto da agulha da BD, que ela é mais suave. Vou conectar, eu já fiz a higienização do abdômen e agora eu vou para a aplicação. Bom, já peguei o ozônio na concentração que vocês viram lá de 10, enchi uma seringa de 20. Não sei se vai ser suficiente, se não for eu pego mais. Mas agora eu vou aplicar nas regiões de fibrose. Ela não tem muita fibrose mais, a gente já melhorou bastante, mas murcha pra mim, por favor. A gente consegue perceber ainda alguns caminhos da cânula que a gente precisa tratar, ó. Então, eu vou aplicar o ozônio, que vai me ajudar bastante na circulação, a melhorar a circulação local e aí fazer essa melhora da fibrose também.
A gente percebe que nessa região aqui também está mais endurecida, ela teve uma infecção pós-punção de seroma. Então, a gente está trabalhando até de forma retardatária, né? Porque já era para ter passado por esse processo, mas como ela teve o seroma, a gente precisou postergar um pouco o processo dela. Pode relaxar, Tânia. Aí, ó, a gente consegue perceber, esticando, e principalmente nas laterais, que ela tem um pouco ainda de processo aqui de fibrose nas regiões, principalmente assim, porque foi onde foi feito a lipo. Mas a gente já observa uma melhora bem grande. Como que eu vou fazer a aplicação? Eu posso fazer, assim como no facial, demarcando todo o abdômen e aplicar em toda a região, ou posso também marcar identificando as fibroses, né, ou aplicando aleatoriamente. O que eu aconselho sempre é só que, independente de como você for aplicar, não perder de vista os locais que você já aplicou, tá? Então, começa de um local e vai andando para as outras regiões. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou fazer nessa linha para vocês verem, uma linha aqui de fibrose, eu vou bem em cima dela e aí, dependendo da profundidade, eu posso colocar a agulha em 90, 45 ou 15 graus. Aqui é uma fibrose mediana, mais ou menos funda, mais ou menos rasa. Eu vou com a agulha em 45 graus, coloco uma média de 1 a 2 ml e retiro. Depois eu vou proceder com a massagem. E aí, por que eu aplico o ozônio antes? Porque o ozônio vai me ajudar muito na oxigenação e na circulação. Depois que eu aplicar toda a quantidade que eu acho necessária aqui para tratar essa fibrose, aí eu vou passar para os próximos passos, que é o ultrassom, né, a drenagem, aquilo que vocês tiverem aí de utilização. Mas primeiro vai ser isso, eu vou aplicar o ozônio. Então, eu localizo a fibrose e eu injeto diretamente na fibrose. E assim, eu vou aplicando em toda a região de fibrose. É um pouquinho dolorido, a agulha também a paciente já tá começando a sentir, então a gente vai com cuidado para que seja o mais confortável possível para o paciente. Depois que eu acabar de aplicar, eu tenho que proceder com a massagem, seja a drenagem ou seja a massagem que você for fazer na sua paciente, para espalhar esse ozônio, para ele não ficar aqui localizado em um só lugar, para ele abranger toda a região abdominal dessa paciente. Bom, então agora, depois dessa prática que vocês viram aí, como que a gente consegue ter as aplicações de ozônio em algumas situações, confesso que a vontade é sim de mostrar para vocês todas as aplicações que a gente pode fazer, mas eu queria muito trazer um pouquinho desse meu universo, um pouquinho dessa minha prática, de tudo que eu utilizo aqui na clínica com ozônio. Eu tenho excelentes resultados, eu tenho uma aceitação muito boa do ozônio pelos pacientes, né? Claro que a gente tem que saber se posicionar, né? E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido muito. Eu me deixo aqui à disposição de todos vocês para qualquer dúvida. Vou deixar aqui também no Instagram, né, para vocês deixarem perguntas, mandarem perguntas para a gente. Pode deixar aqui nos comentários também, que a gente vai respondendo todos vocês. Foi um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu queria agradecer imensamente ao pessoal da Saúde Tech, né, em especial a professora Paula Mota, que é uma grande parceira minha e uma grande parceira também do pessoal da Saúde Tech, mas não só também a professora Paula Mota, mas também ao Fernando, né, ao Luiz Felipe, a todo mundo lá da equipe. Muito, muito obrigada mesmo por todo carinho, por toda oportunidade, né, de estar aqui compartilhando. Contem aí comigo para aquilo que vocês precisarem. Gratidão mesmo a toda a equipe, os meninos são sensacionais, sempre dão todo o apoio aqui para a gente, né? Espero mesmo que vocês tenham gostado,
E, mais uma vez, me coloco à disposição de todos que estão assistindo essa aula, para que, caso tenham qualquer dúvida, podem me procurar, podem mandar, que a gente vai estar aí fazendo de coração para responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, um beijo grande para todos vocês, gratidão e até a próxima oportunidade.